de sono, e vocês podem ficar à vontade para, ao longo desse primeiro momento, assim que eu vou apresentar algum material, vocês podem fazer perguntas no chat, e depois a gente vai ter um tempo para fazer uma discussão aqui de perguntas e tentar deixar bem interativo aí, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela. Acho que está todo mundo olhando, né? Tudo certo. Sim, bom, tudo certo. Então, a Luciane já me apresentou, sou médico neurologista, trabalho bastante com essa área de sono, né? E eu atendo em hospitais e em clínica privada aqui em Porto Alegre. E a minha ideia, então, hoje, é a gente falar um pouquinho, assim, nessa parte introdutória sobre definição do sono, alguns conceitos gerais, que eu acho interessante, talvez algum material vai ficar um pouco mais científico, né, e alguma outra parte mais leiga, mas é interessante para vocês terem noções, assim, da fisiologia do sono, e vou abordar um pouco os transtornos mais comuns que a gente costuma ver na prática clínica. Então, por definição, né, o que é o sono? Então, o sono é um estado fisiológico, né, que ele interrompe a vigília de uma forma com o intuito de restaurar as condições do início da vigília precedente. E a ideia é que isso se refaça de forma, né, reversiva, né, é diferente dos estados, né, de coma, que a gente não tem uma reversibilidade da consciência. E dentro desse período, né, a gente tem uma aquiescência, ou seja, um relaxamento motor, e uma elevação dos nossos limiares de respostas ao meio ambiente. Isso vai acontecer de forma periódica, né, todos os dias. Quem começou os estudos de sono foi um alemão chamado Hans Berger, em 1924, que foi quem, nele mesmo e no filho, ele começou a fazer estudos com eletroencefalograma e avaliar a atividade elétrica cerebral. Então, foi quem primeiro começou a identificação de ritmos fisiológicos cerebrais. E isso, né, essa geração dessa atividade elétrica cerebral, nas próximas décadas, né, a gente pode conseguir entender melhor o que acontecia, né, tanto na vigília quanto no sono, as modificações na nossa atividade cerebral, que, como vocês podem ver, é muito diferente conforme os estágios de sono. Então, quando a gente está em vigília, acordado, a gente tem um tipo de atividade cerebral que ela vai se modificando à medida que a gente vai tendo um aprofundamento do sono. E é importante a gente saber que quem regula essa parte, né, de vigília e sono, existe uma série de neurotransmissores, né, e cicladores que vão modular a nossa resposta, tanto para a gente se manter em vigília, e aí alguns desses talvez vocês já conheçam, como noradrenalina, aquele hormônio, né, de estresse que a gente chama, que nos mantém alertas, mas também vários outros neurotransmissores como dopamina, serotonina, histamina, acetilcolina, orexina. E por que isso é importante? Porque muitos fármacos que a gente usa, por exemplo, não só especificamente para insônia, mas medicações que a gente usa para uma série de comorbidades, elas podem influenciar e modular esses neurotransmissores. Então, isso é muito importante porque a gente pode ter manifestações, né, tanto de alteração na vigília quanto no sono, conforme os horários que a gente está usando as nossas medicações de uso contínuo. Então, essa parte é muito importante a gente ter esse conhecimento dos mecanismos, né, reguladores do sono e da vigília. E à noite, né, ao decorrer do dia, quando a gente vai acumulando, né, adenosina, que é o nosso gasto energético ao longo do dia, isso vai gerando uma pressão de sono, ou seja, a gente vai tendendo, com o decorrer das horas, a aumentar a nossa necessidade de sono, e quem media isso também tem dois neurotransmissores importantes, que é a melatonina e o GABA, que também regulam esse início do sono à noite. Isso a gente consegue identificar através de estágios, de ciclos que acontecem ao longo da noite. Esse aqui é um exemplo de um exame de polissonografia, que é um exame que a gente coloca uma série de variáveis, né, fisiológicas no paciente para a gente poder entender o que está acontecendo ao longo da noite. E é normal que a gente faça essa transição de estágios de sono ao longo da noite de uma forma periódica. Então, a gente começa, né, em estágios mais superficiais, a gente tende a aprofundar o sono, e aqui é interessante, que talvez vocês já tenham ouvido falar de dois estágios importantes do sono, que é o sono REM e o sono N3. O sono N3 é o que a gente chama de sono profundo, que é aquele sono quando a atividade cerebral está bem lenta, e ele predomina mais na primeira metade da noite. Esse sono está mais associado, né, com mecanismos reparadores,
com sensação de bem-estar, com questões relacionadas à imunidade, a hormônios de crescimento, e depois, mais predominante na segunda metade da noite, a gente tem mais o sono REM, que é um sono que está mais associado com questões emocionais, com consolidação de memória, que a gente vai abordar também um pouco mais adiante. Então, isso é só para explicar para vocês como é que é o funcionamento fisiológico normal do sono, que a gente tem essas etapas ao longo da noite de uma forma fisiológica, que é o que a gente chama de ciclos de sono. Então, essa variação entre o sono não REM e o sono REM. Esse REM vem do inglês de Rapid Eye Movements, ou movimento ocular rápido, que foi descoberto também na década de 50, quando se começou a entender melhor essas alterações de sono, e essa parte foi muito importante para aumentarem os estudos nessa área da medicina, né? Principalmente a partir da década de 70. Bom, aqui tem um quadro muito importante, né? Eu até questionei no início para a Luciana qual era a idade média do público que está ouvindo e tal, e é interessante para vocês verem assim, o que acontece na evolução, né, com o passar da idade, que é comum que a gente tenha algumas manifestações que são fisiológicas. Então, aqui, como é de um artigo, né, em inglês, aqui ele tá em inglês, então é a latência para o nosso início do sono, só para mostrar para vocês. Esse WASO aqui que vocês estão vendo é o tempo que a gente fica acordado depois de dormir. O sono REM, esse verdinho é o sono de ondas lentas, e esse 1 e 2 são estágios iniciais de sono. O que quer dizer esse gráfico, né? Então, ele mostra que no decorrer da idade, é comum que a gente vá tendo um pouco mais de aumento do nosso tempo para começar a dormir. Então, a nossa latência para início de sono é normal que a gente aumente um pouquinho, então que a gente tenha um pouco mais de dificuldade para começar a dormir. E, ao longo da noite, esse WASO, que a gente chama que é o nosso tempo acordado depois de adormecer, ele vai ficando aumentado. Então, no decorrer do tempo, a gente vai fragmentando um pouco mais nosso sono, aumentando o nosso tempo depois que a gente começa a dormir. Então, isso é normal até um certo número de minutos na noite, que em geral a gente considera em torno de 30 minutos. Então, isso é importante, porque é normal que a gente tenha um pouco mais de tempo acordado na noite, mas que isso não exceda a um valor, né, muito significativo, que comece, né, a gerar consequências negativas. Então, isso só para vocês entenderem um pouco o que a gente chama de ontogenia, né, do sono, que é as modificações decorrentes com a idade. E uma questão interessante que a gente vê é que isso, se tinha no passado um entendimento que o sono era só um mecanismo mais pacífico, assim, de que o cérebro estava descansando, e hoje a gente sabe que não é bem assim. Na verdade, estudos de neuroimagem funcional, isso é um exame de PET-CT, um PET cerebral, desde a década de 80, na verdade, a gente já sabe que durante o sono, principalmente durante o sono REM, a nossa atividade cerebral, em alguns momentos, está até mais ativa do que a vigília. Então, isso é interessante. Aqui a gente vê na vigília esse vermelhinho é o que tem, vermelho e amarelo é quando tem mais atividade cerebral, e o verdinho e azul é quando tem menos atividade cerebral. De fato, quando a gente está no sono não REM, que é o sono profundo, o cérebro está mais lentificado, como se estivesse descansando. Mas naqueles períodos de sono REM, a gente tem até um aumento da atividade cerebral. E nessa fase aqui, é que a gente costuma ter alguns processos fisiológicos, como consolidação da memória, como uma reorganização, né, do nosso sistema límbico, que é a parte emocional. Então, isso é importante porque esses estágios de sono, eles são mediados, né, ativamente pelo cérebro. Bom, qual é a importância do nosso sono? Então, o sono ele desenvolve um papel fundamental em diversas áreas, né, do indivíduo. Então, especialmente na questão de desempenho cognitivo, então, cada vez mais recentemente se tem estudos mostrando, né, a relação de sono com a nossa cognição. A gente sabe que não só para a memória, mas para a nossa capacidade de aprendizado, para o nosso tempo de reação, né, a mecanismos reflexos, a nossa capacidade de função executiva, de concentração e atenção, tudo isso, né, que a gente chama de cognição, né, de uma forma mais ampla, está diretamente, né, influenciado pela nossa qualidade de sono. E, além disso, né, existem outras funções fisiológicas, como o crescimento, o nosso sistema imune, né, que a gente sabe, inclusive agora, no momento atual, vi no início
estava todo mundo comentando sobre a questão de vacinas, a gente sabe que a nossa resposta, inclusive às vacinas, para elas terem mais eficácia, é muito importante a nossa qualidade de sono, principalmente naqueles dias que antecedem e sucedem, né, a vacinação, principalmente, né, próxima à vacinação, é muito importante que a gente tenha sono de qualidade, além de outras alterações, né, do mecanismo de metabolismo, e tudo isso, né, se a gente for entender, isso tudo vai impactar de uma forma direta na qualidade de vida de todos nós, né? E aí eu quis trazer aqui os dados de prevalência, alguns dados também depois de alguns distúrbios de sono para vocês, só para vocês verem como é bastante prevalente, né, na população geral. Esses são estudos que mostram que se a gente for ponderar qualquer queixa relacionada ao sono, como insônia, ronco, apneia ou movimentação de pernas, essas queixas elas chegam a 75% da população. E aqui esses estudos prospectivos parecem até mostrar que tem se visto de forma cada vez mais significativa, né, no decorrer dos anos. Então, a gente vê que os distúrbios de sono eles são muito prevalentes na população geral. E, de uma forma geral, né, essa é uma imagem que talvez vocês já devem ter visto, né, que é bem comum assim, em apresentações, né, esse iceberg, a gente vê que é só uma pontinha, assim, que a gente vê que realmente são tratados de uma forma adequada, e quando eu falo tratado, não é só a parte farmacológica, também são as orientações, todas as medidas não farmacológicas, as terapias de insônia, isso acaba, infelizmente, sendo uma porção muito menor de indivíduos que tem todo esse suporte, né, de intervenção. E muitos acabam não tendo, às vezes por até desconhecimento de colegas médicos, ou porque o paciente às vezes não percebe, né, das suas dificuldades de sono, e também porque a gente sabe que é uma área mais nova da medicina e que existe uma certa complexidade aí no diagnóstico, né? Bom, como é que a gente faz assim a avaliação e a investigação dessas questões de sono? Então, a anamnese, que a gente chama que é a entrevista, né, do médico com o paciente, então a gente esmiuça, né, todo o nosso histórico de comorbidades, de medicações em uso, de rotinas. Isso é muito importante para a gente ter, né, um entendimento geral, né, sobre a vida do paciente. E a gente usa em consultório algumas escalas, né, que vão nos colocar pontos de corte para a gente ver se o indivíduo está tendo alguma repercussão mais negativa que nos leve a querer fazer algum tipo de investigação adicional, né? Além disso, o próprio exame físico nos ajuda para identificar fatores anatômicos que possam aumentar o risco de doenças de sono, e a gente tem formas simples de avaliação, como o próprio diário de sono, que eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, que são formas, né, da gente deixar registrado, anotado, né, que as pessoas mesmas podem fazer. Eu, no consultório, tenho alguns modelos também que eu costumo dar para os pacientes, para a gente poder ter um entendimento melhor de como é toda a rotina de sono, não só do sono, mas durante o dia, como é que são as atividades que a gente faz, para poder entender melhor o que pode estar interferindo de forma positiva ou negativa na nossa qualidade e quantidade de sono. Além disso, do ponto de vista daí de investigação clínica, a gente também tem disponível métodos de avaliação de estudos diagnósticos. Quais são esses estudos? A gente sabe que o método que a gente chama de padrão ouro é o método de polissonografia, mas a gente tem outras ferramentas também que a gente pode utilizar. Isso é só para mostrar para vocês terem, né, um conhecimento de como é que a gente pode avaliar e o que a gente avalia, né, em algumas desses exames complementares. Na polissonografia, a gente leva em conta registros de atividade elétrica cerebral, de atividade de oculograma, ou seja, de movimento ocular, registro de tônus muscular, variabilidade de eletrocardiograma, todas as variáveis respiratórias, sensores que a gente consegue identificar o que está acontecendo durante a noite, né, naquele indivíduo. Então, isso é para vocês só terem uma noção de de tudo que é visto, né, nesse exame que a gente chama polissonográfico. Poli, né, vem de várias, então grafia é um registro de vários elementos de sono. Isso é só um exemplo daí de como é que é visto isso, né, por nós, né, médicos que trabalhamos com sono. Então, a gente consegue, através dessas variáveis, né, gráficas, a gente consegue registrar, através de todas essas informações, o que está acontecendo na noite naquele indivíduo. E a gente tem outras medidas também mais simples para avaliar
como, às vezes, esse que é um actígrafo, que a gente chama, que é como se fosse um relógio, em que a gente consegue ver movimentação e a gente consegue entender melhor, junto com um diário de sono, como é que é a rotina, né, de vigília e sono do indivíduo. Então, esses são outros elementos que a gente pode usar para entender, por exemplo, pacientes que têm distúrbios de insônia, né, ou que tem um sono agitado, também é uma outra forma da gente avaliar, menos invasiva e que pode nos trazer informações bastante valiosas também. Bom, até aqui, pessoal, eu queria né, mais mostrar para vocês assim, a questão do que é o sono, de uma forma bastante simples. Claro, isso é um conteúdo bastante complexo, mas pelo menos assim para a gente ter uma noção do que acontece na noite, o que a gente consegue, né, qual é o papel do sono, né, nas nossas funções. E eu quero ressaltar pelo menos 3 que são as mais prevalentes, né, comorbidades que a gente vê como transtornos de sono. E aí eu vou falar dessas 3 em especial para vocês terem um entendimento sobre a insônia, a síndrome da apneia do sono e o transtorno de movimento de pernas. Então, eu vou começar com a insônia. O que é a insônia? Então, a insônia é uma dificuldade em dormir, levando em conta que o paciente tem uma oportunidade adequada, ou seja, ele tem que ter um local, né, com uma iluminação, né, baixa, que não tenha barulho, com uma temperatura adequada. E essa dificuldade, ela pode ser tanto no início, quanto no meio da noite, ou um despertar muito precoce. E, além disso, né, essa alteração ela tem que acarretar prejuízos diurnos, né? Então, esse tripé, que a gente chama, então, dificuldade em dormir, levando em conta uma oportunidade adequada e causando prejuízos diurnos, é o que a gente chama de transtorno de insônia. Quais são os sintomas noturnos? Então, basicamente, os sintomas noturnos, né, são uma dificuldade que pode ser tanto para iniciar, ou seja, a gente deita na cama, fica pensando, fica com o pensamento acelerado, demora para dormir, a gente usa uma métrica, né, de pelo menos 30 minutos para a gente chamar que é a nossa latência para início do sono, ou seja, o tempo que a gente demora para começar a dormir está muito prolongado. Então, quando isso passa de 30 minutos, a gente costuma chamar que é uma insônia inicial, ou seja, uma dificuldade inicial, né, para pegar no sono. Mas também a gente pode ter dificuldade, às vezes eu tenho pacientes no consultório que começam a dormir bem, mas eles acordam no meio da noite, acordam de forma mais frequente, ou acordam e não conseguem voltar a dormir. Isso é o que a gente chama de dificuldade para manter o sono, ou uma insônia de manutenção. E existe também o despertar precoce, aquele paciente que até consegue dormir relativamente, né, de forma adequada, rápido, mas ele acorda cedo antes do previsto e depois não consegue voltar a dormir. Por que essa distinção é importante? Porque as causas que vão acarretar esses 3 principais tipos de insônia, em especial, elas são diferentes. Então, a dificuldade para iniciar o sono, ela está muito mais relacionada, às vezes, a hábitos inadequados, né, que a gente vai falar depois na nossa discussão aqui, né, com as perguntas, assim, que tipo de atividades que a gente faz, às vezes, que não são adequadas, como o uso de eletrônicos, os horários das refeições, o horário de atividade física, que tipo de atividades noturnas, isso influencia muito, né, no nosso início de sono, enquanto que as dificuldades de manter o sono, elas estão mais associadas, às vezes, com patologias de sono, patologias respiratórias, patologias de outras comorbidades clínicas, como insuficiência cardíaca, doenças da próstata, alterações que podem levar a uma alteração na continuidade do nosso sono. E o despertar precoce, ele costuma estar mais relacionado ao transtorno de humor, como depressão, ansiedade. Então, isso só para vocês terem uma noção como é importante a gente fazer essa distinção, porque o nosso tratamento vai diferir muito, né, só nessa avaliação, né, dos tipos diferentes de insônia. Além disso, a gente sabe que a insônia, assim como outras comorbidades de sono, elas vão ter consequências negativas diurnas. Quais são essas consequências? Uma diminuição, né, na nossa motivação, na energia, na iniciativa, sensação de fadiga, de sonolência, né, de muito cansaço, uma dificuldade na memória, uma preocupação, né, uma insatisfação com o sono que pode se perpetuar ao longo do dia, alterações comportamentais, né, como mudanças de humor, irritabilidade, tendência, às vezes, a acidentes. Isso para pacientes que dirigem, por exemplo, é muito importante a gente saber, né, se está tendo alguma comorbidade que possa levar a um risco, além de comprometimento social, ocupacional, conforme cada indivíduo.
Para vocês terem alguma noção do como é que a gente classifica, além dessa distinção entre os tipos de insônia, a gente classifica também insônias agudas, né, ou de curta duração, e as insônias crônicas. Todas elas devem ter, né, o paciente deve ter pelo menos 3 vezes, ou em torno de 3 dias da semana com essa manifestação, para a gente entender o critério como algo frequente. E se for menos de 3 meses, a gente chama como uma insônia aguda, e quando passa de 3 meses, é uma insônia crônica. Isso é importante porque os tipos de tratamento também podem diferir, né, se for uma insônia aguda ou uma insônia crônica. Lembrando que as circunstâncias de ambiente devem ser favoráveis e que não deve haver uma explicação, né, de outra causa. Por exemplo, um paciente que tem uma doença reumatológica, um reumatismo, que tem muita dor à noite, bom, a gente sabe que a causa dessa insônia está relacionada à dor e a gente precisa otimizar o nosso tratamento da dor para melhorar a qualidade de sono. Isso não necessariamente é um quadro de insônia primária. Mas a gente sabe, falando nessa questão de insônia primária, secundária, hoje a gente usa mais o termo insônia comórbida. Por que isso? Porque se a gente tratar a insônia, independente se ela está associada a alguma outra comorbidade, a gente vai ter desfechos mais favoráveis, ou seja, o paciente vai se beneficiar de forma prognóstica, né, com uma evolução mais favorável. Por que isso é importante? Porque a gente tem que, pacientes com doenças médicas, transtornos de humor, é muito comum ter insônia em prevalências que podem chegar até 80%, 86%. E da mesma forma, quem tem insônia, não é incomum ter ansiedade, depressão, dor crônica ou doenças vasculares associadas. Então, isso é o que a gente chama de comorbidade. É muito comum essas doenças virem associadas. E estudos mostram, né, que isso é importante porque a insônia ela tem impacto não só na qualidade física, né, das nossas atividades físicas e mentais, mas inclusive nas nossas como consequências neurocognitivas e em morbimortalidade. E aí, especialmente aqueles pacientes que têm um tempo muito reduzido de sono, em geral, menos de 6 horas de tempo total de sono, isso avaliado, né, por estudos específicos, e que tem uma qualidade de sono ruim, isso vai acarretar um prejuízo futuro, né, em risco, né, tanto do ponto de vista cardiometabólico quanto cognitivo. Bom, é importante a gente lembrar, antes da gente fazer um tratamento específico, que existem alguns diagnósticos diferenciais. Então, existem aqueles indivíduos, por exemplo, que são dormidores curtos, ou seja, que necessitam menos horas de sono. Existem alterações relacionadas à idade, que eu já, né, expliquei rapidamente, aqui, alterações que a gente costuma ver, às vezes, no decorrer dos anos. Existem indivíduos que têm o que a gente chama de transtorno de ritmo circadiano avançado, ou seja, aqueles indivíduos mais vespertinos, que conseguem ter um rendimento melhor no período noturno, movimentação de pernas à noite, que a gente vai falar adiante, além de transtornos respiratórios, ou mesmo medicações que podem influenciar no sono, e isso é importante a gente avaliar, porque isso também pode dar manifestação de insônia e não ser necessariamente o transtorno de insônia clássico. Né? Bom, além da insônia, que é algo muito prevalente, eu ressaltei como primeira, né, comorbidade, porque ela tem se visto de uma forma mais frequente, inclusive no cenário atual de pandemia, né, em que a gente acaba se movimentando menos, saindo menos de casa, então esses nossos temporizadores acabam influenciando para aumentar o risco. A gente tem outras doenças também que são comuns, e aí depois da insônia, outra muito prevalente é a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que é a apneia obstrutiva do sono? Ela é um transtorno respiratório de sono, ela é o transtorno mais comum respiratório, e ela se caracteriza por episódios ao longo da noite, tanto de obstruções parciais, que a gente chama de hipopneias, ou completas, que é a apneia da via aérea superior, ou seja, essa redução de fluxo de ar acaba acarretando despertares e quedas na nossa oxigenação, e, né, acarretando variações, né, nas nossas trocas gasosas. Isso acontece porque, então, aquele paciente que, às vezes, o ronco é um primeiro sinal de alerta, que a via aérea pode estar tendo algum grau de reverberação, né, ou seja, de redução no seu fluxo. Esse quadro, se ele se perpetuar, a gente pode prosseguir, às vezes, com quedas mais significativas de fluxo respiratório, acarretando até um quadro mais grave de apneia, onde o paciente pode ter isso de forma sistemática ao longo da noite,
e aí cursar com prejuízos significativos. A gente conhece, né, que existem fatores que são mais de risco, então, obesidade, principalmente central, que a gente chama gordura mais visceral, né, na região abdominal, ela está atrelada a um risco maior de apneia do sono. Sexo masculino, os homens são mais afetados. Algumas alterações, né, na arquitetura crâniofacial, como aumento também de tecidos, né, de gordura na região cervical. Nas crianças, a gente vê mais, às vezes, alterações de tecido linfóide, né, como nas amígdalas ou na adenoide. Fatores obstrutivos nasais também, né, como quem tem rinite, pode também influenciar em quadros respiratórios noturnos, além da própria idade, né, que vai ficando mais comum as doenças respiratórias também por uma mudança na musculatura, né, enfraquecimento da musculatura cervical. Estudos, inclusive brasileiros, esse aqui que eu citei, né, de São Paulo, mostram que a apneia, né, indivíduos de 20 a 80 anos, ela pode chegar até 30% o transtorno, né, 30%, 32% esses transtornos respiratórios. Claro que isso tem uma variação na gravidade do quadro, mas é só para ressaltar que, assim como a insônia que eu citei, que é bastante prevalente, os quadros respiratórios noturnos também são comuns na população geral. E a gente usa critérios, né, diagnósticos, classificações internacionais para a gente entender, e aí é importante, só para vocês terem uma noção do que a gente usa, né, critérios polissonográficos, talvez alguém já tenha feito até uma polissonografia, ou já tenha né, se confrontado assim, com esse exame, e é interessante só porque a gente sempre correlaciona também, né, com hipertensão, com transtornos de humor, pacientes que têm algum grau de comorbidade cardiológica, insuficiência cardíaca, e se isso tiver atrelado a alterações no exame polissonográfico, a gente chama de síndrome da apneia e hipopneia do sono, só para vocês entenderem como é que é a classificação dessa patologia. A gravidade vai ser levada em conta não só aspectos desse índice que a gente usa, né, no exame polissonográfico, né, que a gente usa índices a quantidade de eventos que acontecem por hora de sono, que é esse IH, índice de apneia e hipopneia, para a gente graduar como quadros leves, moderados ou graves. E, além disso, a gente se vale de vários outros achados do exame, como a queda de oxigênio, o quanto o sono fica fragmentado, a duração dos eventos. Isso tudo, né, a gente aborda em consultório também para explicar. Por que é relevante? Assim como eu comentei sobre as alterações da insônia, os distúrbios respiratórios também eles estão associados a aumento, inclusive, de mortalidade, aumento de doenças cardioneurovasculares como AVC, e especialmente quanto maior é a gravidade do quadro respiratório. Então, quanto maior esse índice, né, de apneia e hipopneia, isso vai se traduzir com aumento, né, progressivo no risco de complicações futuras. Lembrar também que, às vezes, a apneia ela pode se confundir com depressão, porque pacientes com apneia que têm ronco, uma coisa é quando a gente tem o ronco, a apneia observado, ou seja, uma pausa à respiração, fica mais fácil para a gente identificar um transtorno, mas, às vezes, essa queda de energia, fadiga, alteração de concentração, sensação de sonolência que acontece de forma frequente na apneia do sono, ela também pode vir na depressão também. Então, por isso que é importante, nessa avaliação que eu citei da anamnese, né, na consulta médica, a gente também fazer escalas da parte não só neurológica, mas psiquiátrica também, para a gente saber o quanto está se tendo também de impacto do ponto de vista emocional, para a gente poder fazer essa distinção junto com os exames complementares. Os sintomas noturnos mais comuns da apneia do sono, então, é o ronco e as pausas respiratórias, essas interrupções respiratórias que a gente vê ao longo da noite, normalmente, né, usualmente o próprio parceiro ou parceira que costuma identificar, né, mas o paciente pode chegar a acordar com uma sensação de sufocamento, ou ter que ir muitas vezes no banheiro, ou mesmo fragmentar o sono causando insônia ao longo da noite, né, aquela insônia mais na metade da noite, insônia de manutenção, costuma vir mais atrelada à apneia do sono. E aí também a gente vai ter repercussões diurnas, né, como muito cansaço, muita sonolência, uma sensação, às vezes, de dor de cabeça pela manhã, às vezes alterações na nossa memória, na concentração, ou mesmo modificações do humor que podem vir decorrentes desse sono de má qualidade. Aqui eu vou parar um pouco, e talvez se vocês, quem quiser, na verdade, pode fazer essa escala junto, depois até, né, para a gente pontuar, e acho que talvez vai ser interessante, quem tiver com papel
caneta na mão, pode tentar fazer essa escala junto. É uma escala simples que a gente costuma avaliar em consultório, mas que ela leva em conta 8 questões, né, para a gente avaliar qual é a chance de cochilar nessas 8 situações do dia, que são situações usuais, né? Isso é interessante. Quem fez essa validação para o português é minha colega de consultório, a doutora Simone, trabalha comigo. A gente fez essa é uma escala que a gente usa para entender qual é a chance, né, de o paciente estar tendo um quadro de sonolência excessivo que demande uma investigação adicional, né, das suas diversas formas. Então, quem tiver aí disponível mesmo no celular ou com papel, caneta, pode fazer junto. Então, e o que a gente costuma fazer? Então, a gente explica essas situações e vê qual é a chance da gente cochilar. Esse 0, 1, 2, 3, 0 é uma chance nula, nenhuma, 1 é uma chance leve, 2 é uma chance moderada e 3 é uma chance muito grande. Então, por exemplo, sentado lendo, né, no momento usual em casa, qual é a chance de cochilar durante o dia? É nula, 0, é pequena, leve, 2 moderada ou 3 forte. E a gente vai anotando. Depois, assistindo TV, qual é a chance de cochilar ou de se sentir cansado, né, a ponto de ter que cochilar? É 0, ou seja, nenhuma, 1 leve, 2 moderado, 3 forte, e a gente vai anotando. Tá? Depois, sentado num lugar público, agora está um pouco mais complicado pela pandemia, mas qual é a chance, né, a gente tentar se imaginar num lugar público, e quanto que isso acontece na nossa chance de cochilar? Ou andando de carro, né, como passageiro, de tarde, né, quando a gente se deita para descansar, sentado conversando com alguém, sentado quieto após o almoço sem bebida de álcool, e num carro parado no trânsito por alguns momentos. Então, essas 8 perguntas, né, depois até, pessoal, se vocês quiserem, eu posso disponibilizar também o material aqui para vocês. É interessante fazer como uma que a gente costuma fazer como uma escala de rastreio, porque quando essa pontuação passa de 10, né, ou seja, nas respostas aqui, a maior parte das respostas vem com uma chance moderada, que é o número 2, ou forte, né, de cochilar nessas situações, esse é um indício de que o paciente está tendo um grau de sonolência mais excessiva e a gente precisa fazer uma investigação do que pode estar contribuindo para esse quadro. Além disso, existem outras escalas aí mais técnicas, né, que a gente usa algumas informações do exame físico, como alterações de pressão, alguns achados, né, de índice de massa corpórea, circunferência cervical, que nos vão dizer, né, quando o paciente tem mais de 3 desses fatores aqui, a gente usa essa escala também como um ponto de corte para saber se esse indivíduo tem uma chance aumentada, né, de ter distúrbio respiratório no sono e precisar uma intervenção aí do ponto de vista de investigação diagnóstica. Por fim, do ponto de vista da apneia, a gente tem que lembrar que existem pacientes que têm ronco, mas que não necessariamente está atrelado à apneia, às vezes é só um ronco, que a gente chama de ronco primário, e isso a gente só consegue fazer esse diagnóstico depois, né, de um estudo polissonográfico específico. Existem outros transtornos de sono que podem cursar também com sonolência, a própria insônia, alterações, né, de déficit de concentração, algumas medicações que podem influenciar também, né, nessa parte de sonolência diurna. Então, a gente precisa fazer essa avaliação bem geral, né, e entender bem o paciente, todas as suas minúcias, para a gente poder fazer uma definição diagnóstica mais precisa. Por fim, pessoal, então, depois da insônia, depois da síndrome da apneia do sono, eu vou finalizar com a síndrome das pernas inquietas, que também, desses 3, ela é a menos comum, mas do ponto de vista, né, de prevalência na população geral, ela também tem uma prevalência razoável e não costuma ser tão infrequente. A gente costuma ver relativamente, né, frequente no consultório, que essa é uma outra doença, uma doença neurológica, sensitivo-motor, ou seja, o paciente tem uma alteração de uma inquietude, né, de movimento, que acontece quando ele está em repouso e tem uma distribuição circadiana. O que é isso? Essas manifestações vão acontecer durante a noite, em especial, ou seja, existe uma vontade de mexer ou um desconforto, principalmente quando a gente está parado, né? E aí ele não precisa ser necessariamente só nas pernas, mas ele é predominantemente nas pernas. Então, como se fosse uma inquietude, às vezes os pacientes podem caracterizar isso de formas diversas, como um formigamento, um mal-estar, um desconforto.
Existem, né, várias formas subjetivas de tentar descrever isso, mas quando esse desconforto, né, essa vontade, né, de se movimentar, ela piora no repouso, ela alivia quando a gente se levanta, se movimenta, e tem esse padrão que a gente chama circadiano, ou seja, piora no período da noite, isso é o que a gente usa para critério diagnóstico, para a gente levar, né, como uma possibilidade diagnóstica a síndrome das pernas inquietas. Essa é uma doença que é diferente da apneia do sono, ela é mais comum, que é mais comum em homens, a síndrome das pernas inquietas é mais comum em mulheres, né, então a prevalência é maior em mulheres, gira em torno de 6% da população, isso também inclusive estudos brasileiros, e também, assim como a insônia, assim como a apneia do sono, a síndrome das pernas inquietas também aumenta com a idade a sua prevalência. Isso, de forma similar, como a gente comentou com a insônia e com a apneia do sono, excessiva durante o período noturno pode acarretar uma redução da qualidade do sono, às vezes essa inquietude pode fazer com que o paciente demore muito para começar a dormir. Durante o sono, ele pode seguir esse padrão, né, de movimento da perna e fragmentar o sono, se o sono ficar mais entrecortado, com não conseguir aprofundar, né, a qualidade de sono, os estágios mais profundos de sono. E tem estudos mostrando também que essa movimentação excessiva pode aumentar o risco cardiovascular, porque o nosso sono vai ficando mais fragmentado e aquilo vai gerando descargas simpáticas ao longo da noite, e isso pode, né, acarretar uma consequência maléfica na evolução dos pacientes. Lembrar que para a gente fazer essa avaliação é importante, né, a anamnese, como a gente comentou, a conversa, né, com o paciente, a gente entender todas as medicações, aqui tem uma bateria de medicações que podem influenciar, nesse caso, negativamente. Claro, algumas podem até a gente usa como tratamento, mas muitas delas de uso corriqueiro, como antihistamínicos, às vezes medicações, né, para alergia, medicações que são usadas como antiemético, ou seja, medicações para náuseas, algumas medicações até antidepressivas podem piorar esse movimento de pernas. A gente tem que lembrar que é necessário fazer uma investigação de causas diferenciais, como doenças venosas, cãibras, pacientes que tenham neuropatia, ou seja, disfunção dos nervos periféricos. Isso também pode se manifestar de forma semelhante, a gente daí vai fazer um tratamento mais guiado. E existem exames laboratoriais também que são muito importantes nessa investigação, como avaliação de função da tireoide, avaliação da função dos rins e principalmente a avaliação do metabolismo do ferro, que é muito importante para essa patologia. Bom, pessoal, eu queria agradecer, agora a gente vai abrir para perguntas, mas a ideia, tentando de uma forma simplificada, espero que não tenha ficado nem muito leigo, nem muito avançado aqui a minha apresentação, mas a ideia era trazer para vocês um pouco das estatísticas, né, como é que é o sono, o que acontece ao longo da noite, quais são e principalmente quais são as patologias mais comuns, né, que a gente costuma ver na literatura e na nossa prática clínica, e a gente tentar entender um pouco melhor, né, diante disso, o que a gente pode fazer para ter uma melhora, né, na nossa qualidade de sono. E agora eu vou me colocar aqui à disposição para vocês fazerem perguntas e para a gente poder dar seguimento aí no término da apresentação. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento. Obrigada, doutor Humberto. Acho que ficou bastante evidente, né? Principalmente a importância de uma boa noite de sono, que a gente não pode negligenciar alguns sintomas, porque realmente a gente pode ter algum distúrbio e que precisa ser avaliado e tratado. Eu acho que esse é o grande objetivo também da gente trazer esse assunto, porque muitas vezes a gente acaba negligenciando e achando culpados externos para uma situação que perdura e que é constante, que a gente às vezes nem percebe, né? E a repercussão disso e as consequências disso ficaram bem claras, assim, né? E que tem repercussões cardiovasculares, que tem repercussões, né? Pessoal, vamos lá. Primeiro, quero te agradecer, já aproveitando a oportunidade para agradecer o teu tempo, foi super didático, acho que ficou, acho que se alguém ficou com alguma dúvida sobre o que o doutor falou, não hesitem em perguntar, mas eu achei que ficou bem equilibrado, né, o ponto de vista mais técnico com a parte mais
leiga e didática. Pessoal, por favor, quem tem perguntas, levante a mão, abra o som e podem ficar à vontade para fazer as perguntas. Quem liberou o som aí? Janita, tem pergunta? Eu quero. Eu quero perguntar o seguinte, a idade vai passando e a gente vai ficando mais esquecido, né? Esquecendo das coisas. E isso ocorre por causa que o sono já não é de qualidade? Porque a gente dorme menos? Boa pergunta, Janita, né? Na verdade, assim, existem algumas alterações que são fisiológicas que a gente chama do envelhecimento saudável. Então, por exemplo, a nossa velocidade de processamento mental, a nossa rapidez para estímulos, né? A nossa velocidade para o tempo de reação, isso a gente sabe que pode acontecer de forma fisiológica com a idade. O que não é fisiológico, ou seja, que não é normal, é a gente começar a ter impacto dessas dificuldades. Então, a gente ter dificuldade de lembrança, né, de memória recente, cursando com impacto em prejuízo nas nossas funções diárias, isso não é fisiológico mesmo em idades bastante avançadas. Então, isso não deve acontecer. E daí, dentro desse espectro, existem diversas patologias que podem influenciar negativamente. O sono em si, ele pode também, né, se a gente está tendo uma piora na qualidade de sono, a gente pode ter um prejuízo negativo. A tua pergunta é muito interessante, se essa diminuição fisiológica do sono pode estar associada a essas dificuldades que são mais comuns. Isso é um aspecto bem interessante, que inclusive alguns estudos mais modernos, né, mais bem recentes, têm visto que o sono tem um papel também no sistema linfático, que é como se fosse um sistema de limpeza cerebral, que a gente tem visto que as doenças degenerativas, como Alzheimer em especial, elas têm uma relação direta com desordens do sono. Então, tu apontasse uma coisa interessante que a gente costuma ver realmente, que cada vez mais se fala, que às vezes alterações de sono, elas antecedem, né, doenças neurodegenerativas. Não sei se é bem isso que tu comentasse, mas assim, é só para mostrar que existe uma associação muito forte entre o sono e desempenho neurocognitivo. Nem sempre, né, o sono vai ser a causa, né, do desempenho. Às vezes ele vai acontecer de forma conjunta, mas é muito importante que hoje se faz mais, e no passado às vezes se negligenciava um pouco isso, assim, se focava mais na questão de neuroimagem, laboratórios, e hoje a gente sabe que a avaliação do sono, principalmente para distúrbios neurocognitivos, ela é essencial. Então, aí, claro, não quer dizer que só esse tempo de redução total de sono vai, de fato, impactar. Às vezes, não. Por isso, a gente tem que ver o quanto que há de prejuízo, né, na funcionalidade, mas, com certeza, o papel do sono, ele desempenha, né, um papel muito importante no nosso desempenho neurocognitivo. E aí envolve isso, envolve a questão de memória, de concentração, de atenção, de velocidade mental. Então, se houver algum prejuízo na qualidade, certamente vai acelerar, né, ou impactar de forma mais significativa as dificuldades no paciente. Obrigada, doutor. Tem uma pergunta. Posso fazê-la? Claro, Luciana, claro. Não é uma pergunta, são várias constatações. Desde muito nova, eu sempre tive o sono muito leve, né? E sempre considerei, assim, fatores alérgicos, né? A falta de qualidade de sono, né? E o que isso acarreta? Eu vi que o doutor falou que a gente se sente mal porque passa por preguiçosa. Mas tu não dormiu a noite? Quantas horas você dormiu? Eu dormi tantas horas. E como que tu pode estar assim? Né? Isso te deixa mal perante as outras pessoas que muitas vezes têm uma qualidade de sono diferenciada. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Perguntar para o doutor. Nessas alturas do campeonato, eu faço uso de remédio para dormir, né, com uma quantidade bem pequena, mas ainda faço. Nessas alturas do campeonato, por onde eu posso começar para tentar minimizar, né, toda essa bagagem de falta, todo esse prejuízo que eu tive, né, ao longo da vida, por essa má qualidade de sono, né?
Muitas vezes até deixei de ir a lugares e coisas assim. Ah, vamos em tal lugar, mesmo quando jovem. Não vou, estou cansada, sabe? Então, Sim. por onde eu poderia começar para minimizar tudo isso, né? Não, obrigado pela pergunta, Luciana. Acho que o ponto de partida certamente é uma avaliação, né? Uma consulta médica, uma avaliação clínica, para a gente entender o teu histórico, né? Assim, de como é que começaram os teus problemas, como é que começou as dificuldades com sono, mas e aí para a gente até entender, né, o tipo de investigação e manejo que a gente pode fazer. O que eu queria só ressaltar aqui é muito interessante assim, essa questão das repercussões, né, do sono de má qualidade. Uma forma simples que eu faço no consultório é perguntar para o paciente quando ele acorda, na maior parte das vezes, como é que está a sensação de se ele teve uma sensação de sono restaurador ou não. Essa é uma pergunta simples, né? Quando acorda de manhã, na maior parte dos dias da semana, tens a sensação de que o sono foi restaurador, que ele, né, que tem se sentido bem durante a manhã, se sente como se não precisasse dormir mais. Isso é uma pergunta simples para dizer se o sono está sendo suficiente ou não. Não é necessariamente, né, não é tempo dependente. Às vezes tem pacientes que precisam de mais tempo de sono e tem pacientes que, às vezes, mesmo dormindo muito, não conseguem, né, ter uma melhora. E aí é a grande questão de comentar, às vezes isso é taxado como preguiça ou, enfim, outro tipo, né, de conceito, que na verdade está errado, porque quando a gente tem isso, a gente precisa investigar o que está acontecendo no período noturno que não está fazendo com que a nossa qualidade de sono seja adequada, porque o sono é para ser, né, de forma sistemática, restauradora. Essa é a função dele, ali a gente refazer as nossas condições para encarar a vigília subsequente. Então, quando a gente não consegue ter isso, a gente precisa investigar o que está acontecendo. E tu falasse algumas questões importantes que, assim, a parte respiratória ela é muito importante e, às vezes, a repercussão muda, né? Pacientes que têm mais queixas de distúrbios respiratórios, né? Seja da parte de via aérea alta ou por apneia ou por quedas de oxigenação, às vezes vão ter mais repercussões cardiovasculares, como hipertensão, cardiopatia, AVC. E quando o paciente, às vezes, tem mais queixas de insônia, ou um sono fragmentado, ou acorda muito à noite, ou tem muito cansaço, às vezes a repercussão é mais neurocognitiva, que é isso que a gente quer, né, que foi comentado, a própria Janita questionou, que é a questão de dificuldade de concentração, de atenção, de cognição. Então, isso é importante no teu caso especial, que o primeiro passo, assim, é a gente entender, primeiro que isso nunca é tarde, né, para a gente poder fazer uma reavaliação e poder te auxiliar do ponto de vista clínico, mas eu acho que sempre o primeiro passo é a gente entender todo o histórico do paciente e o que está acontecendo durante o período noturno que está te prejudicando, para a gente daí sim poder traçar um plano melhor de intervenção, que não é só, eu gosto sempre de citar, que não são só intervenções farmacológicas, não é só a medicação, claro que muitas vezes medicações podem auxiliar, mas existem outras estratégias também. Eu até, claro, não dá tempo aqui porque é muito conteúdo, mas dessas patologias, inclusive, que eu citei, muitas delas, o tratamento não é só com medicações. Os distúrbios respiratórios também, a gente tem aparelhos ortodônticos, a gente tem CPAP que a gente usa, que são intervenções, que é fisioterapia, né, fonoterapia, intervenções que não são ligadas à parte farmacológica, e tem também, né, terapias que a gente usa, ou mesmo reposições, né, quando o paciente está com distúrbios de ferro na parte do movimento de pernas. Existem alterações, a gente pode fazer terapia cognitiva, comportamental para casos de insônia. Então, a gente tem toda uma estrutura que a gente tem disponível. Eu, particularmente, num dos locais que eu atendo, a gente tem colegas, né, pneumologistas de sono, a gente tem fonoaudióloga, dentista. A gente precisa ter uma equipe para a gente poder avaliar melhor caso a caso e poder ofertar de forma mais específica, né, um tratamento adequado. É uma equipe multidisciplinar, porque realmente... Exatamente. Né? Esse é o termo, né, Luciana? Não dá para ser... Isso vale na neurologia em especial, em várias áreas, né? A gente gosta de citar isso. A gente não é centralizar só no médico, né? A gente precisa ter o papel da fono, da físio, da psicóloga. Isso é muito importante. E na parte de sono não é diferente, né? A gente tem uma estrutura... tanto de colegas de outras especialidades, como toda a parte multidisciplinar, que é fundamental para a gente poder ter um sucesso no tratamento, né? Então, isso é bem importante. E hoje em dia, nós temos também a nossa parte de conhecimento, acesso, a gente tem como melhorar a qualidade de sono, mas tem uma interferência muito grande, que é a mídia, né? A mídia, eu digo, a internet, né? Isso é uma coisa que está prejudicando muita gente, né? E aí depende do nosso esforço, né? Do nosso esforço de fazer exercício físico e também desligar do celular à noite, né? Que eu vejo muita gente
tendo essa interferência. Meu caso também, né? E muitas amigas que estão sempre ali com o celular, qualquer coisinha que a gente sabe que depende da gente, né? Da nossa mudança, né? Aí o fundo é mais embaixo, né, doutor? É verdade, é verdade. Não, eu cito também que no momento da pandemia, agora até certamente está aumentando. Eu, particularmente no consultório, tenho tido mais atendimento, seja online ou presencial, porque as pessoas estão mais em casa. Isso que a gente chama de temporizadores, é um termo até em alemão que a gente usa para sono, que é o Zeitgeber. Quando a gente está numa rotina normal, a gente sai de casa, pega sol, faz atividades, né, diferentes na rua. Isso é bom para o cérebro, para a gente entender, né, condicionar o nosso momento de vigília, o nosso momento de sono. E a gente, nesse momento atual, né, que as pessoas estão mais em casa, a gente perde, né, esses temporizadores, e isso é mais um fator que, né, que aumenta junto com a questão de uso, né, de eletrônicos, que certamente as pessoas estão usando mais, né, estão utilizando mais rede social, telefone, computador, televisão. E é muito importante a gente ter uma rotina, né? E existem, como tu comentasse bem, né? Na própria internet, às vezes a gente tem dicas de sono, mas é importante a gente tirar, esmiuçar, assim, o que a gente pode valer para realmente beneficiar mais o sono. E um aspecto que eu costumo comentar, que eu faço também, que eu citei na apresentação, essas tabelas, esses diários de sono são muito importantes, porque às vezes a gente colocando no papel a nossa rotina, a gente enxerga melhor o que a gente está fazendo de forma não tão legal, né? E o que a gente está fazendo que pode realmente estar beneficiando. Então, é interessante também a gente ter esse correlato, assim, da parte subjetiva, da nossa rotina, e, claro, com avaliação médica, eventualmente com exames complementares, para a gente poder fazer esse comparativo. Mas eu acho que o resumo, assim, o momento atual não está beneficiando, pelo contrário, está até contribuindo, né, para uma piora, tanto, especialmente da insônia e de outros distúrbios de sono, que certamente estão mais prevalentes agora. Obrigada. Ribas? Libera teu áudio, Ribas, a gente não está ouvindo. Agora sim. Boa tarde, doutor. Muito boa a sua palestra. E eu sou um paciente de síndrome de pânico. Eu comecei lá por 2010, investigando labirintite, eu estava sentindo tonturas, convivi uns 2 anos com isso aí, e tratando para labirintite, e depois constatamos que era síndrome de pânico, porque algumas atividades que aconteciam na mídia, ou fatos que aconteciam, eu entrava em pânico mesmo, estando com uma quantidade de pessoas na minha volta, e simplesmente eu entrava em pânico. Até quem me tirou um pouco desse problema foi a associação, que eu comecei a ir para aí, e aí eu tinha que encarar outras pessoas, né? Conviver com outras pessoas. E aí, realmente, isso foi me ajudando um pouco. Mas hoje eu ainda estou me tratando, né? Já melhorei, já parei de tomar remédio, agora voltei, fazem 2 anos que eu tomo remédio. Basicamente, Zolpidem, Escitalopram e a melatonina para ver se eu consigo reduzir o Zolpidem. Só que o que tem acontecido comigo, que é uma coisa até que eu fico meio de bronca com alguns remédios, né? Quando a gente começa a ter alguns fatos, a gente vai dar uma olhada na bula, normal, né? E aí aparecem ali a possibilidade de tu ficar sofrendo pesadelos, sonhos, alucinações. E então coisas desse tipo têm me acontecido ultimamente. Então seria mais ou menos perguntar por essa parte mais de comprimidos, de remédios, o que se pode fazer, ou se tem que mudar a dosagem, que isso tem refletido na qualidade do sono a partir do momento que eu começo a me acordar, ou sonhar, ou ter pesadelo. Né? Sim. Não, Luísa, acho que a primeira questão que tu comentasse, eu até cheguei a abordar na apresentação sobre as crises de pânico como um diagnóstico diferencial, inclusive da apneia do sono ou de transtornos de insônia, né? Então, é importante ter o relato porque corrobora que ele pode ser um diagnóstico diferencial, né? Inclusive de labirintopatias, eu costumo ver no consultório também de forma frequente. Com relação à parte mais específica do teu caso, assim, primeiramente seria importante ver se por escalas, né, por uma avaliação, se a parte do humor está bem controlada. E aí quem regula mais essa parte é o escitalopram, né?
Com relação à parte de sono, a gente tem um cuidado na indicação do Zolpidem, porque o Zolpidem ele é uma medicação que também pode, às vezes, contribuir para sonhos vívidos, para o sono agitado, para alguns distúrbios de movimento. Tem pacientes que têm parassonias, né, que se levantam ou que se movimentam muito à noite, em consequência do uso da medicação. E aí a gente tem que fazer uma avaliação, assim, primeiro, se o senhor poderia fazer uso dessa medicação e se teria algum outro fator que poderia influenciar negativamente. Então, isso é uma avaliação individual para a gente saber se o senhor é um bom candidato ou não a essa classe de medicações que a gente chama de droga Z. Zolpidem, Zaleplon, Zopiclona, Exopiclona. O outro ponto que o senhor abordou com relação à melatonina. A partir dos 65 anos, em geral, a gente tem uma queda da nossa melatonina endógena, né? E doses baixas de melatonina podem ser benéficas, né, para a gente regular um pouco o nosso ritmo de sono. Só que a melatonina ela não costuma ter um efeito mais hipnótico, ou seja, ela não costuma ter um efeito mais de influenciar o início e de uma forma mais com efeito sedativo. Então, ela é um bom suplemento, mas ela regula mais esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio circadiano em termos de horários, né, de início e término de sono. E aí a gente tem que entender assim, a gente tem outras opções, né, às vezes, para melhorar a continuidade de sono. Claro que aí, para a gente poder te orientar melhor, a gente teria que ver diários de sono, saber melhor como é que é a tua rotina, pelo menos em 2 semanas, né, de avaliações, né, prospectivas, então entender em 2 semanas fazendo diário de sono, e muito provavelmente, se o senhor está tendo, assim, a questão, assim, acordar com sono agitado, ou com sonhos vívidos, muito provavelmente, o senhor, até pelos critérios que eu comentei, que a gente sabe que nos homens é mais comum, a gente avaliar quadros respiratórios noturnos também. Então, talvez o senhor fosse um candidato para a gente entender melhor, por uma avaliação mais métrica, né, polissonográfica, entender, até para saber qual talvez seria o perfil ideal de medicação que o senhor poderia se beneficiar. Em geral, e aí, né, a gente não costuma, o Zolpidem, em geral, a gente tem uma certa ressalva quando a gente utiliza associado, né, para transtornos do humor, porque ele pode, sim, acarretar, às vezes, outros problemas, né, como as parassonias. Então, a gente tem que ter esse cuidado, não que a gente não use essa medicação, mas é uma medicação que sempre a gente tem que ter primeiro um perfil de segurança para poder saber se o paciente pode utilizar. Porque a gente tem várias outras opções, né? Só para lhe ressaltar que a gente tem várias outras opções que podem influenciar de uma forma mais fisiológica a qualidade de sono. Obrigado, doutor. Entendido. Estou no mudo. A gente já está avançado na hora. Então, se alguém tiver mais uma pergunta, para daí a gente fazer a nossa fotinho de encerramento. Mais alguém ficou com alguma dúvida? Tudo bem? Tudo certo? Todo mundo dormindo bem? Durante a palestra, não. Durante a palestra, ninguém dormiu. Isso já é um bom sinal, né, doutor Humberto? Que dentro daquela escala ali, já está todo mundo bem. Sinal que o sono está reparador. Muito interessante. Muito interessante. Eu fiz aquela escalinha ali e vi que meu sono não essas coisas, ó. Eu fiz também, o meu tá bom. A nota não foi boa, eu vou ter que rever esse negócio. Depois vocês me mandem a nota aí por e-mail. A Luciana me passa aí a nota do pessoal. Ô, Lu, eu tinha uma pergunta para fazer para o doutor Humberto, que é pacientes com menopausa, né? Ou distúrbios hormonais, doutor. Eu sou uma que estou passando um inferno para dormir por causa dos suores noturnos, né? Bem comum, Isabel, bem comum. Na verdade, não é só no período menopausa, que a gente chama no período perimenopausa. Então, 5 anos que antecedem, os 5 anos que sucedem a menopausa. Menopausa, por classificação, a gente usa como 1 ano após a última menstruação. O paciente que tem que estar pelo menos 1 ano, né, sem menstruar para a gente poder classificar como menopausa. Então, às vezes, mas a gente chama perimenopausa esse período de anos, né, meses e anos que antecedem e meses e anos que sucedem. E os distúrbios não só, né, como tu falasse, né, fogachos, intolerância a exercício, mal-estar noturno, insônia, inclusive alterações de humor, eles são muito comuns. E aí o que a gente costuma fazer? A gente, na verdade, acrescenta na investigação laboratorial toda uma série de bateria de exames hormonais, né? Então,
FSH, LH, TSH, T4 livre, toda aquela parte de investigação hormonal, porque aí as nossas opções de fármacos também, elas seguiam mais nessa linha, né? Então, a gente tem opções de intervenção que são diferentes nas mulheres que estão nesse período de perimenopausa. E aí eu só queria ressaltar do teu relato que realmente costuma ser muito comum, e eu particularmente vejo muito no consultório esse período, né, da perimenopausa como um período e que muitas vezes, inclusive, é a primeira manifestação, né? A paciente às vezes não tem o fogacho, não tem o calorão e está só com um sono que começou de uma forma, começou a ficar mais entrecortado, começou a ficar mais superficial, e às vezes isso é o primeiro sintoma que vai, e aí sim, né, na subsequente, começar as alterações outras mais clássicas do período perimenopausa. Então, obrigado pelo teu relato, mas só para corroborar, assim, que realmente é muito comum e a gente tem intervenções mais específicas aí nesse cenário, né? Obrigada, doutora. A Andréa tinha uma pergunta, Andréa? Eu não cheguei a ver que tu estava com o dedo levantado. Libera teu áudio, por favor. As gurias me salvaram aqui, eu não tinha visto. Não estamos te ouvindo. Se tu quiseres fazer a pergunta no chat, Andréa, a gente não está te ouvindo bem. Deu certo? Liberou o áudio? Agora deu, agora deu. Alô? Tá me ouvindo? Tá. Agora sim. A minha pergunta é muito semelhante à da colega anterior. Tá me ouvindo? Sim. Alô? Tá me ouvindo? Sim. Deixa eu ver. Melhor assim? Tá, vou falar mais perto, não vai aparecer o rosto, mas eu vou falar mais perto então, certo? Tá, a pergunta anterior. Só que continuo menstruando, às vezes intervalo maior, às vezes intervalo menor, mas continuo menstruando. Mas então, meu sono mudou, né? Ele é bem mais sensível, bem mais leve, e tem a questão que eu tenho síndrome antifosfolipídica, onde eu deveria tomar ácido acetil salicílico, só que isso piora esse período aí, que talvez seja de perimenopausa, que eu esteja, piorou o meu sono, e se eu uso ácido acetil salicílico, piora mais o sono. E eu não posso fazer nenhuma reposição hormonal por causa da síndrome antifosfolipídica. E daí tem alguma coisa que dê para usar em alternativa, tanto, quem sabe, para poder usar o ácido acetil salicílico sem piorar mais o sono, né? André, obrigado pela tua pergunta. Na verdade, claro, a gente, isso é até interessante o teu questionamento, porque nessa avaliação, né, de intervenção, inclusive com a possibilidade de uso de terapia de reposição hormonal, a gente costuma fazer isso junto com a equipe ginecológica, porque a gente sabe que tem algumas, como a terapia de reposição pode aumentar o risco de trombogênese, a gente cuida para aqueles pacientes que já têm algum histórico mais de risco cardiovascular, como é o teu caso, né, pela SAF, e também quem tem histórico já prévio de neoplasia de mama na família. Então, a gente tem alguns critérios de contraindicação para usar a terapia de reposição, mas mesmo quando a gente não tem essa possibilidade como intervenção, existem outras medicações que a gente tem disponível, né? Claro que aí varia caso a caso, até poderia citar aqui alguns exemplos como o Equilíbrio, a Sulpirida, a Quetiapina, o Donarém, existem vários outros remédios que a gente pode usar nesse contexto, mas são muito individuais para a gente, né, falar assim de uma forma mais geral, mas só para tu saberes que, claro que a terapia de reposição ela acaba sendo uma boa opção, mas quando tem essa contraindicação, a gente tem outras alternativas. E, inclusive, na questão da SAF, né, que provavelmente tu deves acompanhar com o reumatologista, e a gente também não é o AS é só uma das opções de antiagregação plaquetária, mas a gente tem outras opções também, né, que a gente pode utilizar nos pacientes que não têm uma boa adesão, porque estão com algum par-efeito. Então, de forma geral, assim, só para ressaltar que sim, é bem comum, como a gente tinha comentado, as alterações de sono no período perimenopausa, e que a gente tem não só a terapia de reposição como uma ferramenta de intervenção, existem outras terapias que a gente pode fazer também para melhora de qualidade de sono, né? Uhum. Tá certo. Obrigada. Só boas notícias, então. Tudo tem solução. O negócio é uma boa avaliação, né?
Pessoal, todo mundo pertinho, então, para a gente fazer a nossa foto. Para registrar o momento. 1, 2, 3 e... Acho que deu. Deixa eu só conferir. Depois eu te mando, doutor Humberto. Okay. Pessoal, muito obrigada. Obrigada, doutor. Muito bom. Valeu, obrigada, doutor Humberto. Valeu, pessoal. Amanhã tem conexão. Obrigada. Semana que vem a gente se encontra. Muito obrigada, maravilhosa. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Obrigada mesmo. Tchau, pessoal.